Mateus 5, capítulo 3 diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Gente, bem-aventurado aqueles que creem na palavra de Deus, né? Bem-aventurados aqueles que procuram seguir a palavra, procuram obedecer, né? Aqueles que não usam o nome de Deus em vão, como a gente vê hoje em dia, né? Muitos falsos profetas. Gente, nessa internet é tanta coisa que você vê, né? É tantos falsos profetas. Umas igrejas muito estranhas. Não estou aqui para julgar ninguém, não, gente. Só quem julga é Deus. E todos aqueles que usaram o nome de Deus em vão, um dia vão ter que dar conta para Deus, né? Mas a gente vê muita coisa. É pessoa dizendo que foi no inferno e voltou. É pessoa dizendo que teve uma revelação. É pessoa dizendo que foi no céu. E nada disso acontece, né? Porque não tem condições de você ser vivo sem no céu e voltar, gente. Não tem condições de você ver Deus. Ninguém consegue ver Deus. Essa noite tive uma revelação que Deus falou isso, Deus mandou falar aquilo. Pelo amor de Deus. Tem revelação de Deus, sim. Agora você dizer que foi lá no céu e Deus mandou falar? Ou foi lá no inferno e voltou? Isso não existe. Como eu já falei, eu não estou aqui para criticar ninguém. Falo porque posso falar, né? Não sou obrigada a concordar com essas coisas. Não estou apontando aqui ninguém. Eu estou falando o que está acontecendo. Teve uma pessoa aqui eu falando sobre Noé, né? Gente, eu vou falar a verdade, eu não conheço muita palavra. Porque eu tenho dificuldade de entrar a palavra aqui na minha cabeça, sabe? Eu tenho memória muito ruim. Eu tento decorar os louvores, mas eu não consigo. Por mais que eu saiba a letra, mas eu não consigo decorar tudo. Então eu tenho memória muito ruim. Então eu não consigo. Eu já li a Bíblia toda. Na minha igreja teve um desafio, né? Pra gente ler a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Eu já li tudo. Eu tô relendo de novo. Mas por mais que eu leia, eu não consigo entender direito a palavra. Mas não é porque eu não entendo muito bem que eu não vou entender o que está acontecendo, né? Que tudo que está acontecendo está na Bíblia, né? É bíblico. Como sinais,
como os lugares aí se acabando em água, né? Esse sol escaldante, tudo isso é bíblico, né? Por mais que eu não saiba, que eu não entenda direito a Bíblia, mas eu não preciso entender a Bíblia para entender o que está acontecendo, né? E muitas pessoas, tudo de que não presta, para muita gente é normal. Tudo que está acontecendo aqui nesse mundo, de ruim, para muita gente é normal. Não vou falar tudo aqui porque a gente não pode falar, né? Porque tudo é homofobia. Tudo. A gente não tem nada a ver com o que está acontecendo, muitas coisas estão acontecendo. Pode não concordar, pode achar que não está certo, mas tem que respeitar, né? Mas para muita gente, tudo que está acontecendo, tudo normal. E qualquer coisa que você venha falar, tá apontando o dedo. Só quem pode julgar é Deus, porque você não é Deus. Tudo assim. O mundo tá de um jeito que eu acredito que estamos chegando ao fim. Por isso que nós temos que permanecer firmes, tentando, né? Tentar levar a palavra. Porque nem todo mundo aceita o que você fala. Tem muita gente que não aceita. Você vai falar e as pessoas reagem de maneira ofensivas. Você vai falar de Deus, as pessoas reagem de maneira ofensivas. Você vê pessoas em situação difícil, aí você vai falar, não, tipo, vai para a igreja, porque o que está acontecendo é espiritual. Tenta, pelo menos, para ver o que acontece. Eu creio que vai ser diferente, vai acontecer uma reviravolta para melhor. Mas a pessoa fala assim, não, vou continuar na minha mesmo. Outros falam assim, não gosto de crente porque o crente se acha que é melhor que os outros. Acha que o Senhor vai para o céu, os outros não vai. Outros falam assim, eu não gosto de crente porque crente grita muito. E assim vai. Mas nós não podemos desistir de falar, né, de Deus. Nós temos que estar sempre ali, ó, batendo na mesma tecla. Só o Senhor salva, só o Senhor protege, né? Só o Senhor te livra. Vai para a igreja, vai procurar Deus, vai servir a Deus. Porque, gente, que dificuldade tem uma pessoa em servir a Deus, me fala. Eu nunca fui de beber cachaça, essas coisas. Eu nunca fui de tomar bebida. Eu sempre fui de fumar, né? Ainda assim, crente, ainda assim, eu acho que a gente não deve fazer essas coisas. Eu não critico quem fuma, hoje, porque eu já fumei muito. Então, em vez de criticar a pessoa que está fumando, eu aconselho aí, vai fazer uma visita na igreja, né? Porque essa é a nossa obrigação, é chamar almas para dentro da casa de Deus, né? Essa é a nossa obrigação. Mas eu não critico ninguém fumando porque eu fumei muito. E apesar de não ser certo o que eu fazia, hoje eu não posso criticar uma pessoa que, se eu criticar uma pessoa que fumou hoje, que me conheceu, eu falo assim, você fumou tanto, por que agora tá falando mal de mim? Então eu não posso. Mas, o que a gente fala é o seguinte, a gente tem que chamar para a igreja. A igreja que não chama pessoas, o crente que não chama pessoas para a igreja, não é crente. Ou então o crente na igreja faz de tudo para poder expulsar, como eu já vi também isso acontecer.
Nós crentes temos que chamar para a igreja, não para chamar, fazer de tudo para expulsar aquelas pessoas que já estão lá dentro. Tem que se unir. Eu, graças a Deus, eu congregava em uma igreja antes de eu vir embora para esse bairro. E eu não tenho que falar de ninguém. Ninguém. Dos pastores. Aquela pastora, então, misericórdia. Pensa numa pessoa maravilhosa. Uma pessoa que eu nunca vi falar nada da vida de ninguém. As irmãs da igreja naquela época, há 4, 5 anos atrás, tinha muitas irmãs. Nunca vi nenhuma se entender com a outra. Eu mesmo amo todas. Vim para que eu tô atual, tem poucas, mas as poucas que tem, ora aqui. Não vejo fofoca naquela igreja que eu tô, não vejo ninguém falando ninguém, apesar de ter pouca gente, mas somos unidas em tudo. E sempre estamos convidando as pessoas, porque esse é o nosso dever, chamar pessoas para nossa igreja. E tentamos, né, servir a Deus, ser uma serva do Senhor. Estamos tentando. E agradecendo a Deus por Ele nos permitir de até aqui ter nos sustentado. Né? Até o próximo vídeo, pessoal.